Aleluia. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus é fiel. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que escuta o nosso clamor. Deus é um Deus que escuta quando a gente fala com Ele, quando a gente clama a Ele, quando nós nos colocamos na presença dEle e pedimos a Ele como um filho pede para um pai. Deus, Ele nos escuta e Ele nos atende. Certa vez Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, quando ele foi ressuscitar Lázaro. Ele olhou para os céus e falou: Pai, eu sei que o Senhor me escuta. Mas eu só estou falando isso, Senhor, para que as pessoas saibam que o Senhor escuta. Para que as pessoas entendam que basta que eles clamem, que o Senhor escuta. A gente precisa entender que Deus, Ele nos escuta o tempo todo. Toda oração que nós fazemos, qualquer tipo de oração, você está ali na pia lavando a louça e você fala: ô Pai, abençoa o meu trabalho. Pronto, você orou e Deus escutou. Você está ali no seu trabalho, tendo aquela agonia, às vezes não está dando certo alguma coisa que você está fazendo, você para e fala: ô Deus, olha aqui o que eu tenho que fazer, me capacita. Pronto, Deus ouviu e Ele te escutou. Você precisa crer, nós precisamos acreditar que Deus nos escuta. Nós precisamos tirar da nossa mente essa mentira de que Deus está ocupado demais para prestar atenção na gente, de que nós somos pequenos demais para Deus olhar para nós e se preocupar com a gente. Toda vez que nós paramos e clamamos a Deus, Ele nos escuta. O Salmo 34, no versículo 15, ele fala o seguinte: os olhos do Senhor, eles se voltam para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Essa palavra aqui está dizendo que Deus, ele nos olha constantemente. Os olhos do Senhor estão olhando para você agora, nesse momento. E os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Sempre que você clamar, sempre que você pedir, sempre que você orar, Deus vai te escutar. O Pai vai te olhar, Ele vai te escutar, Ele vai te responder. O problema é que muitas vezes nós estamos com a nossa mente tão ocupada, tão cheia das coisas do nosso dia a dia, que a gente não percebe as respostas de Deus. Mesmo que a resposta de Deus seja um não, mesmo que a resposta de Deus seja espera mais um pouco, ou mesmo que Deus simplesmente fique em silêncio, porque o silêncio de Deus também é resposta para a nossa oração. Às vezes nós estamos sendo tão insistentes em pedir a Deus algo que Ele não quer para a nossa vida, que Ele simplesmente se coloca em silêncio. Ele não nos responde. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes o silêncio de Deus para nós parece que Ele não se importa conosco. Só que isso é mentira. Às vezes o silêncio de Deus quer dizer que nós não temos que ter aquilo que nós estamos pedindo. Muitas vezes o silêncio de Deus quer dizer que Ele está trabalhando
naquilo que nós pedimos para Ele. Muitas vezes o silêncio de Deus quer dizer que Deus está trabalhando em nós, para que a gente possa receber a bênção que nós estamos pedindo, porque muitas vezes nós pedimos alguma coisa e não estamos preparados para receber aquilo. Muitas vezes nós pedimos uma bênção e quando a gente recebe essa bênção, se a gente não estiver preparado, essa bênção pode se tornar para nós em maldição. Pode nos deixar orgulhosos, pode nos deixar arrogantes, pode até nos fazer virar as costas para Deus. Então, a gente precisa buscar no Espírito Santo o discernimento do que significa as respostas que Deus nos dá. Porque quando a gente faz uma oração e Deus responde sim, tudo bem, maravilha! Nós sabemos que vamos receber aquilo. Ou então, quando a gente faz uma oração e Deus diz não, a gente pode até ficar contrariado, mas nós já sabemos o posicionamento de Deus. É não. Não adianta continuar orando, pedindo, batendo na mesma tecla. É não. É não. Agora, quando Deus fica em silêncio, ou então ele nos pede para esperar um pouco mais, nós precisamos buscar no Espírito Santo o discernimento do que isso quer dizer. O que Deus está tentando nos ensinar com o seu silêncio. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículos de 4 a 8, a palavra de Deus ela diz assim: João, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória, poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus, ele se revela a nós. Nesse primeiro capítulo de Apocalipse, Deus, ele se revela a nós, ele revela Jesus a nós, ele revela aquele que responde às nossas orações, aquele que está conosco o tempo todo. O vencedor, o todo-poderoso, o começo e o fim. Ele mostra para nós que ele está conosco todo o tempo. Ele nos escuta, ele presta atenção em nós, ele sabe o que nós precisamos, o que nós pedimos, ele sabe o que nós oramos. E aí você pode perguntar, mas se ele sabe o que nós oramos, por que nós precisamos pedir? Se ele sabe o que a gente precisa, se ele sabe tudo a nosso respeito, por que nós precisamos orar? Sabe por quê? Porque Deus quer ter um relacionamento com você, comigo, conosco.
Ele quer ouvir da nossa boca aquilo que nós desejamos. Ele quer ouvir da nossa boca os nossos desejos, para que se cumpra em nós a palavra de Deus que diz que tudo que nós pedimos em oração, se nós crermos, nós já recebemos. Jesus, ele se revela a nós no livro de Apocalipse, não como aquele menininho lá na manjedoura, lá quando ele nasceu, não. Jesus, ele se revela para nós no livro de Apocalipse, não como aquele ensanguentado, esfaqueado, pregado, esbofeteado na cruz, não. Jesus, ele se revela para nós como Deus, como vencedor, perfeitamente homem e perfeitamente Deus, aquele que está à direita do Pai, orando por nós, intercedendo por nós, levando as nossas orações até Deus. Aquele que chega diante do Pai e fala: Pai, ele está ali, ele está orando, ele está te buscando. Abençoa ele, Pai. Isso é interceder por nós. Quando o diabo chega diante de Deus e aponta os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, Jesus chega e intercede junto ao Pai, dizendo: não, eu já paguei o preço por ele. Ele fez tudo isso sim, mas eu já paguei o preço. Eu ouço a oração dele, eu ouço a mudança da vida dele, eu vejo como ele tem mudado, como ele tem me buscado, como ele tem andado na minha presença, como ele tem orado a mim. E ali ele intercede por nós junto ao Pai. Ele ouve as nossas orações e nos abençoa quando nós precisamos. Ele supre as nossas necessidades. Nós precisamos aprender a clamar a Deus quando nós precisamos, quando nós estamos passando por dificuldade. Às vezes a gente se desespera, a gente quer resolver a coisa na força do nosso braço, a gente quer resolver a coisa com a nossa intelectualidade, com o nosso conhecimento. Mas Jesus, ele chega para nós e fala: clama a mim. Clama a mim, que eu te responder-te-ei. Eu te anunciarei coisas que você nem imagina. Clama a mim. Nós estamos num tempo em que é muito importante a gente orar. A gente está num tempo em que é muito importante a gente parar alguns minutos, algum tempo da nossa vida para poder chegar diante de Deus e falar: Jesus, o que eu faço nessa situação? O que eu faço aqui, Senhor? Qual a direção eu tenho que seguir? Não tem necessidade da gente ficar nervoso, não tem necessidade da gente ficar desesperado, não tem necessidade da gente, sabe, ficar sem saber o que fazer, correndo para um lado, para o outro. É só a gente orar a Jesus e ele vai nos dar a direção, porque ele está do nosso lado todo o tempo e ele responde às nossas orações. Como a gente leu no começo, no livro de Salmos, no capítulo 24, no capítulo 34, versículo 15, ele escuta as nossas orações e nos responde. Os olhos e os ouvidos do Senhor estão voltados para nós e nos responde, nos escuta, nos vê.
Que essa palavra hoje venha nos mostrar a importância de nós clamarmos a Deus em todo o tempo, de nós entrarmos na presença de Deus em todo o tempo. Aliás, de nós entrarmos, não, de nós andarmos na presença dele todo o tempo. Porque todo o tempo que nós andamos na presença de Deus, quando a gente ora, ele nos escuta. Quando a gente clama, ele nos ouve e ele nos responde. Que essa palavra nos ensine a importância da gente olhar para Deus e falar: Deus, o que eu faço aqui? Eu estou perdido, eu não sei que direção tomar. E Deus vai olhar e vai responder e vai te dar paz no coração e vai te direcionar para aquilo que você deve fazer. Que essa palavra desça ao nosso coração e crie raiz ali, frutificando e nos ensinando, e que a gente possa colocar isso em prática, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Que você seja uma bênção, que as mãos do Senhor estejam sobre você, que o Espírito Santo te encha, te capacite, em nome de Jesus, e que você escute a voz do Senhor te direcionando em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado. Glória a Deus. Deus é bom demais. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados têm um conteúdo interessante, relevante, edificante e que merecem ser distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que te rodeiam, que você ama, que você considera, ouçam essa palavra, tenham a sua fé edificada. Reflitam sobre a necessidade de clamar ao Senhor, em nome de Jesus. Que você seja abençoado, que você seja uma bênção aonde você for. Abreijos para você e até o próximo vídeo.